futuros e futuras canadenses. Hoje eu trouxe aqui a Ed, né, que veio para cá para o Canadá através do programa de mobilidade francófona, né? E ela vai contar para vocês então como foi esse processo, onde ela está, como é que ela fez para conseguir tudo, tudo, tudo. E depois ela vai responder as dúvidas de vocês que vocês deixaram no Instagram. Mas agora eu vou deixar ela se apresentar, contar essa história aí, que agora eu estou super curiosa para saber como é que foi o processo. E é isso. Não deixem de já dar o joinha e o coraçãozinho de vocês, tá? Agora no começo da live. Vai lá. Meu nome é Edilane, eu venho de Curitiba, eu tenho 40 anos e sou mãe solo de 3 adolescentes. Eu era funcionária pública, eu era professora no Brasil e agora eu trabalho como educadora aqui na Ilha do Príncipe Eduardo. E eu vim para cá com uma oferta de trabalho pela Mobilité Francofone, que é isenta de 1 ano e meio. Mulher, olha só desse começo aqui já tem outras 2 lives que eu quero gravar com você, tá? Então, Stephanie, se prepara aí pra falar com ela, que a gente tem mais live. Mais uma coisa, eu moro em Surrey, que é uma cidadezinha de 1.056 habitantes, ou seja, eu moro na roça do Canadá. Tá, essa é uma francófona fora de... Tem uma comunidade acadiana aqui, bem grande, mas não se fala francês na rua, né? Mas tem 6 escolas grandes francófonas aqui. Ok, então beleza. Então, conta pra gente como foi, né, o processo para conseguir essa oferta de trabalho, né? Por que PEI, por que... Bom, vamos lá. Quero saber desde o começo. Então, como todo mundo que pesquisa sobre o Canadá, esse era o meu plano C. Meu plano A era, primeiramente, por que você, como funcionária pública, deixou de ser professora para vir ser educadora na Ilha do Príncipe Eduardo, ganhar menos, né? Começar do zero, vir só como 4 malas, abandonar tudo para trás, né? Então, nós tivemos várias situações de assalto no Brasil, mas teve uma, assim, que rompeu as barreiras, assim, né? Mesmo estável lá, com bom salário, no domingo de manhã entraram na minha casa e levaram tudo, levaram nosso carro. Foi uma violência, um trauma muito grande, o que me deixou tomando medicamento, síndrome do pânico. Quem fica com os prejuízos sempre é quem perde, né? Apesar de seguro cobrir as coisas, você nunca mais é o mesmo, né? Hoje aqui, depois de 1 ano, depois de 2, 3 meses, eu já parei com toda a minha medicação. O meu remédio agora é pegar minha bike e correr as trilhas daqui. Se entrar no meu Instagram, só foto de bichinho, de florzinha de campo, é isso. É outra realidade. Então, assim, tem os ônus e o bônus da cidade pequena, de morar distante de uma capital, mas para mim, essa era a melhor parte, né? Me perdi. Não. Pra cá. Como que eu consegui? Como que eu consegui, né? Então, eu fui numa dessas reuniões de Canadá precisa de brasileiros, blá, 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 né? Mas como todos fazem, pegue só as partes boas, né? Eu fui, me apaixonei pelo Canadá, foi a única parte boa, e o incentivo para estudar francês. Já, né, essa era uma escola francesa que estava fazendo essa palestra e tal. Eu iniciei o francês e comecei a pesquisar se era mesmo essa a melhor forma de vir. E para mim, que estava batendo na porta do 39, e já estava fora, totalmente, meu perfil é totalmente fora do Express Entry, né? Então, eu disse, era aquela época ali do trabalhador qualificado de Quebec, plano A, né? Com 1 ano de curso de francês, mudou tudo. E eu fiquei sem chão. Eu parei de estudar, fiquei uns 2, 3 meses sem aparecer na escola, queria desistir de tudo. Eu falei, não tem mais jeito. Para mim, eu não tenho dinheiro para college, não tenho outras condições de ir. A diretora fez um acordo comigo, tal. Eu continuei, conheci um professor maravilhoso, que depois continuei com ele fazendo aulas particulares. Eu estudei 4 anos francês. E eu consegui o nível B2 e consegui uma oferta de trabalho em francês. Então, não é impossível. E assim, esses 4 anos, porque eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite como professora no Brasil. Então, se você tem tempo de estudar, eu ia 1 vez por semana na escola. Então, eu não posso dizer que eu era relaxada, porque eu também tinha que trabalhar para sustentar os filhos. Mas se você tem chance, se você tem tempo, pegue firme no francês. Porque é uma oportunidade de vir imediatamente trabalhando, né?
As pessoas pensam no imigrar, mas você estando aqui dentro, você tem um leque de opções, né, do que vir de fora. Então, eu comecei com esse plano, não deu certo. Daí eu falei, não, vou começar, emprestei dinheiro da minha irmã, apliquei para um college de francês aqui na ilha. Que, para quem não sabe, também não é muito divulgado, mas tem a versão francesa do Holland College, que é o College de Ilha. É um college francês, é bem barato, e é público, e ele dá PGWP. Defina barato. Barato, na época eu ia pagar 12 mil por 2 anos. Calma aí. Era 6 mil por ano. Sim, na época que eu apliquei para o college. Agora eu não sei, mas não é muito mais que isso. E era um curso para educadora de 2 anos. E tem o de 1 ano também. Você que escolhe, 1 ano de certificado ou 2 anos de diploma. Então, eu pesquisei isso, eu falei plano B. Mas, na loucura de Covid, eu apliquei em cima da hora, visto negado. E nisso, eu já estava fazendo contatos na ilha, porque assisti Anne Green Gables e fiquei me apaixonada e comecei a pesquisar pela ilha e estava dentro daquilo que eu queria de paz, sossego e segurança, porque aqui tem casas que você vai alugar que as pessoas perderam a chave. Não tem a chave. Às vezes eu posto aqui, mesmo na ilha, eu posto, eu não ponho cadeado na minha bicicleta lá fora. Daí o pessoal de Charlatão, mas gente, é perigoso, aqui roubam. Mas a minha realidade aqui no mato é diferente da capital, né? Ainda é bem mais tranquilo que Charlatão. E comecei a pesquisar, me apaixonei e pelas facilidades de imigração. De outras opções para mim que já estava passada da idade, que não tinha dinheiro para vir direto, né? Eu pensava assim, quando saiu aquele Public Policy, eu pensei, eu preciso estar dentro do Canadá. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, eu tenho que estar dentro, porque daí mais opções vão vir. Porque às vezes a gente fica com aquilo fixo, não, só vou direto imigrando. Não, venha de outra forma, legal, né? E que um leque se abre para você, que foi o que aconteceu no final. Então, quando eu decidi pela ilha, eu comecei a fazer contatos dentro do LinkedIn. Ah, essa pessoa trabalha na ilha? Mesmo que trabalhava aqui nas batateiras, que eu falo, que as fábricas de batata aqui da McCain, que é o maior exportador, né? Eu comecei a fazer vários contatos. Daí um dia, e o plano C seria a IPP. Eu comecei a pesquisar dentro da área de educação o que tinha ali dentro. Vi algumas associações de língua francesa, comecei a mandar currículo e tal, mas as coisas no Canadá para validação, elas bloqueiam muito a gente. Eu consegui oferta de trabalho e daí consegui um brevet para ser professora parcial. Eu precisava do visto de trabalho para eles me dar a permissão para ensinar definitiva. Uhum. E o empregador queria o brevet para me dar o visto de trabalho. Então, entende como não colava as coisas? O empregador queria o brevet e o brevet queria o visto de trabalho. Então, eu comecei com essa oferta de trabalho para ser professora e daí não deu certo. Daí eu comecei a pesquisar, vi que tinha algumas creches que faziam parte do IPP e comecei a mandar currículo também. E lá dentro do LinkedIn eu vi que uma pessoa mudou de emprego. Ela saiu de um emprego e entrou como recrutador dessas creches. E eu enviei ali uma mensagenzinha, né? Olha, meu currículo e tal. Porque eu sei que as pessoas se focam nas 3 coisas lá no IPP, que é 1 ano de trabalho, né? 1 ano de trabalho, a nota do IELTS e o ensino médio, né? Então, eu já tinha faculdade, eu não tinha o IELTS, mas eu pensava em fazer o TCF. E em vez eu trabalho também, eu já trabalhava há 10 anos, eu foquei em fazer um bom currículo. Eu comecei a fazer mais do que eu podia dentro da minha profissão. Porque quando você vai tentar um trabalho fora, não basta você dizer, eu trabalhei 40 anos na empresa tal. Eles vêm sempre com aquela pergunta, e o que você fez de diferente dentro da tua área? O que você fez de dentro? Então, fui finalista do Educador Nota 10, eu comecei a ganhar prêmios internacionais, ser finalista, comecei a fazer voluntariado no MIT, um projeto
na minha cidade, na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Assim, comecei a engordar o meu currículo, né? E daí eu mandei ali a mensagenzinha. Olha, você pode olhar meu currículo, eu falo francês, tal, tem interesse de trabalhar, porque eu vi que eles estavam recrutando também, né? E ele respondeu sim, quero fazer uma entrevista com você. E ele se apaixonou na primeira entrevista, uma pessoa muito querida, e só que ele falou, você tem que aplicar para validar o teu diploma como educadora. Você tentou como professora, mas esse não é o mesmo para educação infantil, para trabalhar na garderie, né? Uhum. Daí eu tentei e eu não consegui como educadora. Eles me deram fornecedora de serviços de guarda. É tipo uma ajudante na creche. Daí ele, eu queria, você precisava do nível 1, pelo menos, para mim te contratar, mas eu vou deixar teu currículo aqui para alguma diretora dar uma olhadinha, se alguém gostar, né? Como ninguém quer vir aqui para tão distante, onde eu moro, a diretora, eu quero ela, porque ela olhou o currículo, né? Mesmo que ela não conseguiu, eu pego ela, o salário vai ser o menor de todos, né? Mas tudo bem. Se ela aceitar, eu disse, quero. Se para você é sim, eu quero sim. Só que isso, depois de um mês, depois do meu visto de estudo ter sido negado, de eu estar no fundo do poço, ele voltou atrás e mandou um e-mail e disse, olha, uma diretora disse sim para você. A gente vai te oferecer a oferta de trabalho. Só que daí só que daí, assim, nem todas as creches faziam parte do IPP. A minha que eu via vir não fazia parte. Daí ele me explicou que era Mobilité Francophone, né? Hoje já as coisas mudaram, todas fazem parte e tal, mas naquele tempo não. E daí eu fiquei encantada, porque era uma coisa fácil, foi tão simples, só não foi mais simples porque foi no auge da pandemia e os vistos de trabalho levaram um tempo maior, né? Então, eu não sei a parte do empregador como funciona, isso você pode falar melhor que eu, mas levou entre um mês para ele ganhar o número, ele só precisava de um número. O que o empregador pagou nesse caso foi 200 e poucos dólares. Isso. E ele me deu esse número, eu fiz o visto com a Renata, sou cliente da Renata, porque eu não tinha ideia do que era esse programa na época, né? Ele era muito. Eu queria aplicar rápido, eu não tinha tempo de pesquisar. Eu falei, e não pode nada dar errado. Renata me ajude. E nós aplicamos e levou 8 meses. Mas, né, ele é como visto de trabalho normal, ele leva o tempo dos outros vistos de trabalho. Ele só levou 8 meses por causa da pandemia. E aí você chegou aqui quando? Eu cheguei em agosto do ano passado. Okay. E me diz uma coisa, você usa o francês no seu trabalho? 8 horas. Daí saio de lá, falo inglês na rua e chego em casa, me comunico em português. Então, são 8 horas, assim, um pedaço grande do dia em francês, outro pedaço grande do dia em inglês, outro pedaço do dia em... Oh, nossa senhora, quanta gente. E meu inglês é intermediário para baixo. Eu consigo me comunicar e eu entendo as pessoas, mas eu não tenho um nível, né, alto. E eu apliquei sem o TCF, mas como o Brasil não tem como língua oficial francês, no meio do percurso eles pediram o TCF. E daí eu tremi na base. Eu aconselho fazerem antes. já procurar com o papel na mão, né? Mas é que não tinha essa informação como obrigatória lá. Só que depois fez sentido para mim. Não tem porque eles pegam pessoas de países que falam francês. Não estão acostumados a um brasileiro falar francês, né? Daí também não tinha TCF aquele tempo em Curitiba, por causa da pandemia. Eu fui em Florianópolis fazer... Consegui. Na tampa. O B2. Precisa o B2. Então, gente, só assim, fazendo uma pincelada aqui no programa de mobilidade francófona. Então, o que é? É uma permissão de trabalho, tá? Fechada, né? Ela é mais exempt. Para você trabalhar em comunidades francófonas fora de Quebec. Então, assim, a gente não sabe... eu não sei qual é uma comunidade francófona em BC. Vancouver é uma comunidade francófona em BC. Eu não sei qual é uma comunidade francófona em Ontário.
Toronto é uma comunidade francófona. Então, assim, a gente acha que, assim, a gente não sabe que as grandes cidades são comunidades francófonas, tá? Então, você pode fazer... a ideia é trabalhar em uma comunidade francófona fora de Quebec e ter esse visto de trabalho aí para ela poder, então, ganhar a experiência de trabalho dela e, se for renovada, a gente ganha mais ponto Next Present, essa coisa toda maravilhosa. O que mais que eu posso falar? Então, como ela falou, então, precisa comprovar, então, a questão de você se comunicar no dia a dia através do francês, ou se você não conseguir provar isso, então você faz a prova de idioma para chegar no que a gente seria ali o CLB7, que é o B2, né? O que mais que eu posso falar? Que não precisa, eu acho que é isso, né? Se eu estiver errada, me corrija, que não precisa ser como eu que falo todo o tempo em francês. Você pode trabalhar no mercadinho lá e atender as pessoas em inglês, mas se aparecer alguém para falar em inglês, em francês, você tem que estar hábil para isso. Você não necessita falar em francês todo dia. É que nem eu não tenho um vocabulário infinito de francês, eu estudei 4 anos. Mas se eu trabalho aqui dentro dessa caixinha, eu sabendo o vocabulário de dentro da caixinha, tá bom, tá ótimo. Eu me comunicando com as crianças, né? Lave as mãos, pegue o brinquedo. Isso tá ótimo. Eu vou então deixar agora, vou ler as perguntas do pessoal. A não ser que tenha alguma outra coisa que você quer partir para as dúvidas do pessoal. Não, pode falar, pode. Então vamos lá. Que programa é esse? Eu meio que acabei de falar e você também contou aí a sua história, então já está respondida. Onde posso achar informações sobre esse programa? Onde você procurou informações desse programa? No IRCC. É a melhor forma porque tem poucas coisas, poucas pessoas escreveram sobre isso, eu também procurei. E é onde você acha as informações certas, corretas, tá bem explicado lá, não tem erro. Isso. Gente, é só colocar French Mobility Program, na verdade, se você, né, é que nem e você está de curioso e ainda não fala francês, você escreve French Mobility Program, senão você pode colocar Mobilité Francophone, uma coisa assim. Eu não sei como é que... Fala francês. Depois eu paro de passar vergonha e aprendo francês. Então, por onde você recomenda que as pessoas comecem? Estudando francês do Brasil. Pronto. E para quem está aqui, de repente, no Quebec, estudando, fazendo um college no Quebec, ou um college em francês fora do Quebec, é uma oportunidade de emprego também. Não sei, mas que pode ajudar, né? Então, a primeira coisa é aprender o francês, chegar ali no seu CLB7 ou no seu B2, fazer a prova de idioma para já deixar o negócio ali engatilhado e procurar aí as ofertas de trabalho. Tem que fazer um bom currículo, como eu disse. Isso. E poder para o empregador, olha, não vai precisar de um LMAE, a oferta é LMAE Exam. Sim. Porque as comunidades francófonas precisam muito, muito, muito. Se o Canadá precisa de trabalhadores, as comunidades francesas precisam muito. Os canadenses não querem estudar francês. A minha escola é uma escola muito grande, né? Aqui funciona assim, são grandes escolas, uma parte escola, uma parte creche e uma parte centro comunitário. Nas 3 precisam muitas pessoas. Tem pessoas não qualificadas atendendo estudantes com necessidades especiais, por exemplo. Tem pessoas que não falam francês, cuidando de bebês, por exemplo, porque daí não precisa se comunicar muito, mas porque falta pessoas falantes de francês. Para limpeza, para cozinha. Então, você não precisa ser professora como eu. Você pode ter outro emprego, né? Durante o inverno, precisa de pessoas para limpar lá fora, limpar a neve, limpar as saídas de emergência, e não tem. Qual a duração máxima para o visto da mobilidade francófona? Eu tinha um contrato de 2 anos, eu acho que é mais ou menos isso no geral, mas você pode renovar. Okay. Você acha que a imigração está bastante flexível para quem fala francês? Muito. Eu achei muito, porque eu com um mês aqui, quando eu cheguei, eu estava em quarentena, né? O que eu fiz na primeira semana? Apliquei para o cartão de saúde. Segunda coisa, entrei no site da província e demonstrei meu interesse em viver em PI. Um mês depois eu recebi o convite. Pronto, e agora? Então, eu acho que isso já responde todas as perguntas aí, se é fácil ou não. Então, eu recebi o convite para imigrar com um mês aqui. Eu apliquei, levou 2 meses e meio a parte provincial. Quando terminou a parte provincial, isso assim, eu apliquei sozinha daí para a parte da imigração. Eu cometi alguns erros. E a pessoa do escritório ali, ela me ligava.
para tirar dúvidas comigo, mandava e-mail para mim, assim. Eu falei, que ele está me ajudando? Então, os processos provinciais são uma coisa assim fenomenal. Assim, ainda mais aí no Atlântico, né? Então, assim, Aham. olha, você tem certeza que você colocou esse documento? Porque eu tinha um medo, eu tenho medo, um pânico, assim, que eles são maus, que eles não, eles ligavam, você pode corrigir isso? Não, eu corrijo para você. Eu corrijo aqui no escritório para você. Bem assim. Então, foi 2 meses e meio a parte provincial. Quando terminou a parte provincial, eles me ligaram para saber se eu queria continuar pelo Skilled Worker ou se eu queria ir pelo Express Entry. Só que o que aconteceu? Se eu escolhesse o Express Entry, eu teria que reaplicar para a província daí pelo Express Entry. E o que aconteceu? Eu tinha um filho, quando eu recebi o convite, que ia fazer 22 anos dali 3 meses. Corre E pro... daí, e daí eu apliquei antes dele fazer 22 anos e a idade congelou. Se eu reaplicasse pelo Express Entry, ele ia ficar de fora. E daí eu disse, não, eu vou continuar pelo Paper Base, mas eu apliquei online, né? Que agora o Paper Base está online também. E eu disse, não, eu vou seguir pelo caminho mais longo, mas pelo menos eu tô com os 3 aqui, até porque ele é autista, então ele teria dificuldade, ele é totalmente independente, mas é mais difícil fazer um IELTS, conseguir uma oferta de trabalho, né? Então eu consegui os 3 ursinhos vindo comigo. Foi assim nos 45 do segundo Do tempo. segundo tempo, é. Daí, agora em fevereiro desse ano, eu demorei um pouquinho para aplicar para a parte federal, também deixei bem no segundo tempo também, porque eu não tinha dinheiro, porque quando você vem, você gasta muito, até você se alocar, eu tive que fazer quarentena, a cidade é pequena, foi difícil de achar uma casa para alugar, porque aqui quem vive aqui, nasceu aqui, mora aqui, então não tem casa para alugar. Então, acabei gastando muito dinheiro. Tive um problema com o carro que eu comprei quando cheguei, porque sozinha você não entende nada, você compra as coisas. Então, eu não tinha dinheiro para aplicar. Meu empregador me deu US$ 1.000 para me ajudar na aplicação. Assim, É muito, né? é muito. E assim, foi um ano de luta como empregador no meu lado. Que empregador que luta por você para te pagar mais? O meu. Eles lutaram até o fim para conseguir. E hoje, 30 minutos antes da live, eu consegui a minha certificação de educadora nível 3. Eles enviaram o S, eles lutaram pela minha certificação até o fim. Então, eu saí do nada, que eu era fornecedora de serviço de guarda, ajudante de... Eu comecei ganhando US$ 14. Eles ficaram com pena de mim, passaram a pagar 16. E daí, agora eu vou para 24. Então, e assim, eles vão entrar com processo para me receber retroativo, porque foi um erro da província que não avaliou meus diplomas corretamente. E assim, eu lutei sozinha, depois o meu empregador entrou junto, ligavam todo dia para o Ministério da Educação, tentando, não. Ela é uma excelente profissional, vamos pagar mais para ela, tal. E, nossa, não tem, assim, era tudo que eu precisava, assim, porque é difícil você estar aqui ganhando o mínimo, né? Eu não trouxe todos os filhos, eu trouxe um, agora eu fui no Brasil, busquei outro esse mês, e ainda o mais velho tá lá, né? Estou esperando sair o PR. Eu li no site da imigração que quando você aplica, você pode, os dependentes têm direito de um visto de trabalho aberto, mas daí conversei com a Renata, a gente acha que ele não vai conseguir porque ele está lá ainda, né? Se ele estivesse aqui era mais fácil. Então, melhor esperar o PR. Ele está lá, está trabalhando, depois ele vem. Assim, ó, tá tudo dando certo e dando cada vez mais certo. Sim. Vamos lá. Em um ano você já conseguiu aplicar pelo SEC, então mais uma vez ela aplicou pelo Skilled Worker, de PI. Como ficou sabendo do resultado da aprovação? Eu acho que é da aprovação do visto. Como um visto de trabalho. Vem o correio, veio para a Renata, no caso, e ela me enviou aquele momento. Aí teve uma pessoa aqui perguntando quanto tempo demora para sair o visto. Gente, como ela falou, ela aplicou durante a pandemia. Então, assim, a gente estava com aquele tempo da pandemia. Então, não é o mesmo processamento do processo normalmente, tá? Sim.
E se tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer aqui? Porque também tá chegando no finzinho da live. Cara, eu adorei. Então, assim, eu tô muito feliz na verdade, assim. É claro que foi muita luta, né? Então, foram muitos anos trabalhando, muito tempo estudando francês. Mas, assim, nossa, você conseguiu um empregador que te abraçou do jeito que você o abraçou. Sim, sim. Isso foi, acho que, mais sorte mesmo. O resto foi conquista. E, cara, eu espero que você tenha, assim, um sucesso absurdo por aí, viu? Porque... Obrigada. Eu fui eu não sei se vale comentar, mas eu fui uma das pessoas que teve um parlamentar que me apoiou durante esse tempo para o visto, mas não é assim, todo mundo, porque eles não apoiaram todo mundo. Foi porque aqui a guarderia é um serviço essencial. Então, como eu estava no Brasil, eram 15 crianças que estavam deixando de ser atendidas. Eram crianças filhas de médico, filhas de enfermeira, que não podiam trabalhar porque não tinham onde deixar os filhos. Então, eu enviei aqueles e-mail maluco que estava todo mundo mandando e uma pessoa me ajudou. Senão, porque quando o meu foi aprovado com 8 meses, mas tinha pessoas com 2 anos esperando. Eu estava naqueles grupos das pessoas desesperadas, esperando o work permit, mas foi só porque era um serviço essencial. E outra coisa que eu queria falar é que, assim, eu vejo muitas pessoas falando, eu trabalho em qualquer coisa. Quando as lives é sobre isso, sobre work permit, ou em vídeos de pessoas, eu vejo, eu trabalho em qualquer coisa, eu lavo louça. Vocês têm que ter em mente que se os canadenses não querem esses trabalhos, é porque o trabalho é muito pesado. Eu trabalho por 3 pessoas, eu falo isso, não é fácil. É a porta de entrada. Você tem que ter na sua consciência força. Eu falo para os meus filhos que eu sou o boi de piranha, aproveitando a novela Pantanal aí do Brasil. Eu estou entrando, não é fácil, eu chego em casa exausta, né? Porque aonde eu trabalho não tem nenhum canadense. Nós temos uma da Algéria, nós temos uma da África, uma do México, uma da Bélgica, nenhum canadense. Então, é porque o trabalho é pesado. Trabalhar com criança é difícil, né? Como qualquer outro trabalho, que vocês vão conseguir uma oferta de trabalho se eles estão indo buscar fora, porque as pessoas aqui não querem esse trabalho. Não estou falando que é ruim, que o empregador é ruim, não. Mas é porque é puxado e faltam pessoas para trabalhar. Então, você vai ter que trabalhar por mais. Né? Então, venha preparado para isso também. Trabalhar duro. É um serviço, não é um trabalho, é um serviço. Então, assim, por curiosidade, os seus alunos, né, as crianças com as quais você trabalha, são mais imigrantes ou são mais canadenses? São mais canadenses. A comunidade é bem fechadinha aqui e a comunidade francesa também é mais fechada ainda. Eles são muito queridos, muito simpáticos com a gente no trabalho, mas para eles dar abertura é mais difícil. Adorei a live. Você está convidada para falar aqui. Você está convidada aqui para falar. Você falou uma outra coisa que você fez? O que era? Foi uma outra coisa que você falou no começo. Está convidada também para as duas. Já não lembro. É um tipo de live que a gente não tem uma live. Depois eu vou olhar de novo qual foi o começo da live para falar para você qual é o segundo tema. Tá convidadíssima. Muito, muito, muito obrigada. Também queria agradecer todo mundo que participou da live, todo mundo que deu joinha e coraçãozinho. Também está sendo agradecido nesse momento. Se você não deu ainda, pode dar agora. E eu vou deixar você se despedir do pessoal. Eu agradeço a todo mundo que assistiu a live e qualquer pergunta, alguma coisa que vocês querem enviar para a Kitty, ela pode me perguntar e a gente responde depois. Obrigada. Ah, lembrei. Não era isso, não. Eu ia falar de mãe de adolescente. Eu ia falar de você agora com 2. Nós não temos mais tempo, né? Não, pode falar. Só um minuto. É que o meu filho que veio comigo no começo, ele precisou voltar para o Brasil porque a gente não conseguiu validar os créditos dele aqui em PI. É um assunto bem importante porque assim ele veio para o último ano só. Então, agora eu busquei um outro no Brasil, vai começar o high school aqui. Mas o que veio só para 1 ano, os créditos não bateram e tem uma idade limite aqui, que é 20 anos. Então, daí eles compararam os créditos, ele teria que estudar mais 2 anos e ele ia fazer 20 anos nesse percurso, ele não iria conseguir terminar. E o Enem daqui, a prova de adultos, para um adolescente fazer, ele tem que ficar 1 ano fora da escola
e já ser PR. Então, ele voltou para terminar no Brasil e retornar depois. Então, é um problema que eu não sabia que tinha e soube da pior forma, né? Trazendo, batendo cabeça e voltando. Bom, então tá chamada para esse assunto também. Tá chamada para falar sobre a contábil. Eu adorei. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu desejo a todos vocês e a você uma excelente semana e nos vemos em breve mais vezes. Obrigada. Nada. Gente, boa semana para todos vocês. A gente se vê na quinta-feira com mais live. Tchau, tchau. Bye.